Boa tarde. Que tal fazer uma bolacha caseira para o lanchinho da tarde? Aqui eu vou fazer uma receita meia grande. Então, para fazer essa receita, nós precisamos uma dúzia de ovos, precisamos de 4 xícaras de açúcar, precisamos de um pote de nata de 300 gramas, eu aqui vou usar essa. Vocês podem usar a que vocês preferirem, eu vou usar essa, um pote dessa nata, são 300 gramas o pote. O açúcar que eu vou usar, 4 xícaras de açúcar, vai ser o açúcar mascavo. Também vamos precisar de 4 colheres de sopa rasa de fermento salamonha, tá? Que é o fermento para bolacha. E uma colher de fermento em pó royal. Vamos também usar 8 colheres de fibra de trigo. Fibra de trigo para colocar junto. Farinha branca, no caso. A marca que vocês quiserem, para nós dar o ponto à massa. Então, vamos começar. Aqui eu já coloquei os ovos. A gente vai mexer bem os ovos, então. Vamos mexer até ele desmanchar, vamos dar uma batidinha nele aí de leve, ó. Não precisa bater muito. Se vocês quiserem, podem, mas não é necessário. Só para ele mesmo dar uma desmanchada. Depois, quando a gente bater o açúcar, ele já vai desmanchar melhor. Aí, vamos acrescentar o açúcar. As 4 xícaras de açúcar. E vamos mexer. Ele vai ficar escuro por causa do açúcar mascavo, então as bolachas vão ficar escuras. Mas o açúcar mascavo é mais saudável. Mas se você preferir fazer com açúcar branco, isso vai ao gosto. Não é necessário bater muito, mas vamos só dar uma desmanchada melhor. E agora a gente vai colocar, então, a nata. Se vocês querem, pode dividir a receita no meio. Podem fazer só a metade da receita, porque essa aqui rende bastante. Se vocês não querem fazer muito, vocês podem dividir a receita. Agora vamos mexer. Esse é o fermento, então, que a gente vai usar. É sal amoníaco. Para vocês saberem, são 4 colheres de sopa rasa deste fermento. E esse fermento, a gente vai diluir ele na água fervendo, tá? É na água fervendo que nós vamos ter que
diluir ele. Coloquei aqui na xícara e vou colocar a água quente, ó. Olha, ele tinha que ferver até mais do que tá fervendo aqui dentro, ó. Na água quente, porque ele é bastante forte, ó. E aí, a gente coloca aqui junto. Vamos misturar ele aqui, ó. Junto com os demais ingredientes. E agora chegou o momento de nós colocar primeiramente a nossa fibra de trigo. Vamos misturar ela aqui. E vamos acrescentar um pouco da farinha. Eu tô usando a farinha de trigo da Orquídea, coloquei aqui. Não vou deixar para vocês a medida da farinha, tá? Porque não tem uma medida exata, nós vamos precisar dar o ponto na massa. Então, vamos acrescentar farinha até dar o ponto da massa, tá? Vamos botar aos poucos. Já aqui, ó, junto com a farinha, nós vamos colocar uma colher de fermento royal, ou qualquer fermento químico em pó. Ó, uma colher, mais ou menos assim. Vamos misturar junto já com a farinha. E então, vamos continuar mexendo a nossa farinha e a fibra de trigo é uma coisa bem barata, é um alimento bem barato que você pode comprar. E ele é para nós ter a fibra, porque o nosso intestino precisa de fibra. Muitos gostam de comprar direto a farinha integral para usar, para fazer os pães, para fazer bolo, para fazer bolacha. Eu prefiro comprar a fibra, que a fibra eu coloco o tanto que eu quero junto com a farinha branca. Por isso que eu prefiro comprar a fibra para fazer. Gente, isso aqui vai dar muita bolacha. Por isso que vocês fazem a metade a primeira vez. Já acrescentei mais um pouco. Vamos mexendo. Onde tem bastante criança e gostam de comer um doce, essa bolacha é bem mais saudável. Por ela ser feita com açúcar mascavo e com a fibra, né? Que vai ter um pouco de fibra. Não botei mais da fibra, porque se ficar com muita fibra, ela fica muito ressequida. Então, essa é a medida que eu coloco para essa quantidade que tô fazendo. Mas se vocês dividir, divide todos os ingredientes. Mais um pouco de farinha. Ela começa a ficar pesada na colher, ó, já é o momento de nós pôr a mão, porque aqui nós teremos que pôr a mão pra fazer, tá? Então, agora eu já vou acrescentar, então, ali a farinha e pôr a mão, porque é o jeito. Ela tem um ponto que nós temos que chegar. Um ponto certo para poder nós cortar e modelar nossa bolachinha. Para que ela não fique assim, esparramada na forma quando a gente vai colocar assim pra assar. Por isso que é bom ir colocando sempre a farinha assim aos poucos. Pra não passar do ponto também. E
vamos colocando a farinha. Passei ela pra aqui, ó, pra ficar mais fácil pra nós sovar essa massa, porque tem que ser bem sovadinha, tá? Eu vou botando a farinha e vou ir sovando. Depois, quando eu tiver com ela mais sovada, eu vou mostrar pra vocês o ponto que ela tem que ficar. Quero mostrar pra vocês o que que acontece com a massa. Quando a gente tá sovando ela aqui, pega ela e faz isto, o que que acontece, ó? Tá vendo que ela tá se movimentando? Ela tá se esparramando? Ela não tá no ponto. Ela não pode fazer isso. Quando a gente sova a massa, ajeita bem ela, a gente vai testando. Faz isso e olha, ó, ela tá descendo. Se vocês, neste momento, cortar as bolachas e botar na forma, ela vai esparramar na forma, vai grudar uma na outra. Esse não é o ponto. Nós temos que continuar colocando um pouquinho de farinha e continuar sovando ela até que ela chegue no ponto. Nunca coloca a farinha toda de vez. Coloca sempre aos poucos e vai sovando ela até ela chegar lá no ponto, porque se vocês colocar de vez, vocês podem passar do ponto. E daí fica muito dura, também não fica bom. Aos poucos a gente vai fazendo, vai sovando, vai colocando a farinha, vai olhando pra ver como ela tá ficando. Olha, tá escorregando ainda. O ponto da massa é algo muito importante. Então, a gente vai fazendo, sempre acrescentando a farinha aos pouquinhos. Sempre botando aos pouquinhos, vai sovando ela, até chegar no ponto certo. Olha só. Agora, se vocês observarem, olha, vocês colocar ela aqui, vai ver que ela já não tá escorregando como antes. Ó. Ao contrário, ela tá se encolhendo. Ó. Ela fica se encolhendo, sabe? Aí é o ponto dela. Em vez dela se espichar, ela vai... Tu vai sovando e ela vai encolhendo. Mais um pouquinho, só pra nós ter a textura, tá? Ela fica bem dura, ó. Bem durinha. Ela tem que encolher e não se espichar quando tá sovando. Quando tu parar, ó. Ó, se encolheu. Vendo? Ela tá se encolhendo. Esse é o ponto. Pra ela não ficar... Cortar e depois na forma se emendar todo, sabe? Ó, ela está se encolhendo. Espero que vocês conseguiram observar. Pra não ter erro na hora de fazer ela. Claro que um pouquinho ela vai descer. Mas quando vocês cortarem ela... Vamos cortar pra ver. Ó. Então, só pra você ter uma ideia. Só pra mostrar pra vocês. Vamos dar uma espichada. O que que acontece quando eu tô espichando ela agora? Ela tá encolhendo. Esse é o ponto. Se você fazer e tentar espichar a massa aqui, abrir a massa, e em vez dela encolher, tá vendo? Se em vez dela encolher, ela fica esparramada, não vai ficar bom na forma quando vocês colocar. Ela vai se espichar, não vai ficar bom. E esse é o ponto certo. Ó, vendo? Ela tá voltando pro lugar. Esse é o ponto certo da massa.
da bolacha caseira. Então, agora a gente pode modelar ela do jeito que a pessoa quer, conforme quer, tá? Vamos abrir aqui um pouquinho mais essa daqui, ó. Sempre colocando um pouquinho de farinha pra não grudar. E daí, nós vamos ver conforme a gente quer fazer. Abrir bem aberto. Mostrar pra vocês. Tá vendo isso daqui? É o açúcar mascavo. Por quê? Porque eu não peneirei ele. Vocês podem peneirar o açúcar mascavo para não ficar essas bolinhas de açúcar no meio da massa. Não peneirei por quê? Porque eu gosto dessas bolinhas de açúcar no meio da massa, tá? Então, aí vai a dica. E tem que espichar bem, abrir bem a massa, ela tem que ficar bem fininha, porque vai crescer. Se você não quer a bolacha que ela fique grossa, alta, cresce muito, abre bem ela. Cada um tem o seu jeito, gosta de um jeito, que eu tô fazendo conforme eu também gosto, né? Eu até gosto delas mais grossinha, mais que elas crescem, mas muitos não gostam, né? Então, cada um faz a gosto. E olha como fica as bolinhas de açúcar. Mas é muito bom essas bolinhas de açúcar mascava no meio da bolacha. Mas cada um faz conforme quer, conforme os seus gostos. Ó, tá vendo que ela tá fininha? Aí tá ponto de nós. E vamos aquecer o forno, né? Vamos aquecer o forno a 180 graus. Aqui eu tenho, ó, vários modelinhos para cortar a massa, fazer, ó, nossos desenhos. Mas hoje eu vou escolher apenas um. Vamos escolher apenas um desses aqui. Eu vou escolher este daqui, tá? Que é uma florzinha. Eu vou cortar com esse daqui. Ó, como é que fica. Já liguei o forno para ir aquecendo. Ó. E assim nós vamos cortando, modelando a nossa bolachinha. A forma, vocês usam a forma que quiser. Eu tenho aqui uma forma bem grande de pizza e vou usar essa. Eu vou untar ela com farinha, só para não grudar nada, ó. Não precisa muita coisa. E vamos colocar aqui. A farinha que fica em excesso nela, depois de ela pronta, a gente passa um papel, toalha papel, uma coisa assim, e tira o excesso. Ó. Que meio que grudou. Pra não grudar, tem que colocar um pouquinho mais de farinha quando tá espalhando a massa. E essa massa que sobrou aqui, eu vou espalhar ela de novo e vou cortar de novo, ó. Olha, levei ao forno pré-aquecido, esperei que ele ficasse nesse tom. Como elas já são escurinhas, fica mais difícil saber o tom de cor dourado, conforme vocês querem. Então, eu digo pra vocês, não tem o tempo certo pra elas ficar no forno, tá? É só você deixar no forno até o tanto que vocês querem, deixar elas douradinhas, mais branquinhas, como quiser. Tá? Então, essa é a nossa receita de bolacha caseira de hoje. Espero que vocês gostaram. Se gostar, fica à vontade para curtir, para compartilhar, para se inscrever. Alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Façam essa bolachinha e depois me contam nos comentários como ficou. Ó, essas são a bolacha caseira qual vocês podem fazer ela pintada.
como todo mundo fala, bolacha pintada. Fazer o merengue, né, a ponto que ele vai dar para secar. E passar nelas, então, e colocar os confeitos. Espero que vocês gostaram. Que Deus abençoe a cada uma de vocês e até o próximo vídeo.